Você já ouviu falar que a vida de Pôncio Pilatos, o homem que autorizou a crucificação de Jesus, teve um fim misterioso e trágico? Imagine carregar a responsabilidade pela decisão mais polêmica da história e sofrer as consequências disso em silêncio. Pilatos, o governador romano da Judéia, é mencionado em diversas fontes históricas e religiosas. Mas o que aconteceu com ele depois daquele dia fatídico? Essa história envolve relatos bíblicos, históricos e tradições antigas. Pilatos aparece nos 4 evangelhos do Novo Testamento, onde sua hesitação e sua decisão final de condenar Jesus são descritas. Seu diálogo com Jesus e a pressão exercida pelos líderes religiosos judeus são detalhados em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 18 e 19. Fontes históricas, como os escritos do historiador judeu Flávio Josefo e do filósofo romano Filo de Alexandria, fornecem um contexto adicional sobre a administração de Pilatos na Judéia. Ao combinar esses relatos, é possível ter uma visão mais ampla sobre essa figura complexa e seu papel na crucificação. Para compreender plenamente sua história, é essencial explorar os eventos narrados nos textos sagrados e as dinâmicas políticas e sociais da época. Continue assistindo para conhecer a incrível e perturbadora trajetória do governador romano que determinou o destino de Jesus. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, se viu diante de um grande dilema. Os líderes religiosos judeus exigiam a morte de Jesus, acusando-o de blasfêmia. Mas Pilatos não encontrava nele crime algum. João 18:38. Ele tentou, por diversas vezes, libertá-lo, inclusive sugerindo sua soltura como parte da tradição anual da Páscoa. No entanto, a multidão optou por Barrabás em vez de Jesus. Mateus 27, 15 a 26. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Mesmo relutante, Pilatos cedeu à pressão popular, lavando simbolicamente as mãos para demonstrar que não assumia responsabilidade pela condenação de Jesus. Mateus 27, 24. Esse gesto ficou marcado na história como um exemplo de covardia e injustiça. Os evangelhos também mencionam que Pilatos tentou apaziguar a multidão, ordenando que Jesus fosse açoitado, esperando que um castigo menor fosse suficiente para satisfazer os líderes religiosos. Lucas 23:16. No entanto, essa tentativa falhou e acabou selando o destino de Jesus. Ao condená-lo, Pilatos não apenas garantiu sua crucificação, mas também iniciou sua própria queda, pois suas ações seriam analisadas e debatidas por séculos. Pilatos tinha plena consciência da instabilidade política da região. Jerusalém estava movimentada devido às celebrações da Páscoa, e a presença de Jesus, considerado profeta por muitos, só aumentava a tensão. Os líderes judeus o acusavam de incitar rebelião contra Roma, Lucas 23:2. Uma acusação grave que poderia justificar sua execução, segundo as leis romanas. Se libertasse Jesus, Pilatos poderia enfrentar uma revolta do povo. Se o condenasse, estaria assinando a sentença de morte de um homem que considerava inocente. Para evitar tumultos, ele cedeu às exigências do povo, sem imaginar que essa escolha o assombraria pelo resto da vida. A Bíblia não revela seus pensamentos mais profundos, mas suas ações mostram um homem sob pressão extrema, tentando equilibrar a justiça com a necessidade de manter a ordem pública. Para governar uma província como a Judéia, era preciso um equilíbrio delicado de poder. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado por inimigos de Roma, tornando a posição de Pilatos ainda mais complicada. Enquanto ele julgava Jesus, sua esposa Cláudia Prócula teve um sonho perturbador e enviou um recado ao marido, alertando-o para não se envolver na condenação daquele homem justo. Mateus 27:19. Esse episódio aparece apenas no Evangelho de Mateus e permanece envolto em mistério. Alguns estudiosos interpretam esse sonho como uma intervenção divina para tentar impedir a crucificação.
Cláudia Prócula é mencionada apenas brevemente nos textos bíblicos, mas sua tentativa de intervir na decisão de Pilatos destaca o dilema moral do governador. Ela teria sofrido intensamente por causa daquele sonho, que acreditava ser um aviso celestial. Ignorar esse alerta foi um erro que atormentaria Pilatos para sempre. Posteriormente, algumas tradições cristãs canonizaram Cláudia Prócula, reconhecendo a importância de sua aparição no drama da Paixão de Cristo. Além disso, ela é vista por alguns como um símbolo da voz da consciência tentando interceder em momentos críticos. Seu sonho enigmático adiciona um elemento sobrenatural à narrativa, sugerindo que forças superiores estavam em jogo naquele julgamento. Jesus foi crucificado sob ordem de Pilatos. Na cruz havia uma inscrição que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. João 19:1. Essa inscrição, escrita em hebraico, latim e grego, demonstrava a acusação feita contra Jesus. Ele teria reivindicado o título de rei, o que era visto como traição contra César. Enquanto Jesus agonizava, Pilatos lidava com suas dúvidas e sentimentos de culpa. A crucificação de Jesus é um dos eventos centrais dos evangelhos, descrito detalhadamente, incluindo as reações dos espectadores e fenômenos sobrenaturais, como a escuridão ao meio-dia e o véu do templo se rasgando. Mateus 27, 45-51. Esses acontecimentos apenas aumentaram o peso na consciência de Pilatos, que testemunhava sinais que indicavam a inocência divina de Jesus. A Bíblia sugere que a crucificação não foi apenas um evento humano, mas também um momento cósmico, onde as forças do bem e do mal se enfrentaram. Historicamente, a crucificação era reservada aos piores criminosos e servia como um espetáculo público de vergonha e sofrimento. A decisão de Pilatos em seguir com essa execução, apesar de suas reservas, mostra o nível de pressão a que estava submetido. Após a morte de Jesus, Pilatos passou a ser consumido pelo peso de sua decisão. Ele havia sido manipulado pela multidão e pelos líderes religiosos, e isso corroía sua alma. As palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, Lucas 23, 34, ecoavam em sua mente. A Bíblia não detalha os sentimentos de Pilatos depois da crucificação, mas a especulação sobre sua culpa é plausível, considerando a seriedade do que aconteceu. Algumas tradições cristãs afirmam que ele nunca superou o peso de sua responsabilidade na morte de Jesus. Evangelhos apócrifos e outras fontes extracanônicas, como a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, apresentam Pilatos como um homem atormentado, destruído pela culpa. Seu gesto de lavar as mãos não conseguiu aliviar o fardo moral que carregava. Na tradição etíope, há relatos de que Pilatos teria se convertido ao cristianismo em busca de redenção. Mas essa visão não é universalmente aceita. Os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus relataram que ele havia ressuscitado. Mateus 28, 4-5. Isso causou grande alvoroço entre os líderes judeus e entre Pilatos. Para tentar suprimir a verdade, ele aceitou subornos e ordenou que os soldados espalhassem a mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mateus 28, 12-15. No entanto, a notícia da ressurreição se espalhou rapidamente, intensificando o tormento de Pilatos. O imperador Tibério recebeu relatos contraditórios sobre os eventos na Judéia, e Pilatos já era impopular por sua administração brutal. Ele foi chamado de volta a Roma e destituído do cargo, encerrando sua carreira política. Isolado e desacreditado, sua vida terminou de forma obscura, com algumas tradições afirmando que ele se suicidou. Independentemente do fim que teve, sua decisão de condenar Jesus marcou para sempre sua história. Condenar Jesus o marcou para sempre na história. Séculos depois, o nome de Pôncio Pilatos ainda é lembrado em credos cristãos, mencionado nos evangelhos e debatido por estudiosos e teólogos. Sua trajetória, repleta de dilemas morais e consequências trágicas, continua sendo um lembrete poderoso sobre as escolhas que fazemos e o impacto que elas podem ter. Mesmo após sua saída da Judéia, a sombra da crucificação o acompanhou. Pilatos, um homem que outrora governava com autoridade, agora se via sem poder, sem influência,
e possivelmente sem paz. De acordo com historiadores antigos, sua destituição ocorreu devido às suas ações violentas na província. Ele era conhecido por reprimir revoltas com brutalidade, e um incidente envolvendo a matança de samaritanos foi a gota d'água para que seu superior direto, Lúcio Vitélio, governador da Síria, o removesse do cargo. Sem o apoio de Roma, Pilatos foi enviado de volta para prestar contas ao imperador Tibério. No entanto, o destino parecia brincar com ele. Antes que pudesse se explicar, Tibério morreu e foi sucedido por Calígula, um governante imprevisível e cruel. Os registros sobre Pilatos depois disso são nebulosos. Algumas tradições dizem que ele foi exilado em uma região remota da Gália, atual França. Outras fontes afirmam que ele permaneceu em Roma, mas caiu em desgraça, vivendo os últimos anos de sua vida como um homem esquecido. A versão mais sombria, e talvez a mais intrigante, afirma que Pilatos, consumido pelo remorso, tirou a própria vida. Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV, relata que ele se suicidou durante o reinado de Calígula, incapaz de suportar o peso de sua decisão. Há ainda lendas que afirmam que seu corpo foi jogado no rio Tibre, mas que as águas se revoltaram e o rejeitaram. Por isso, teriam levado seus restos mortais para outros lugares, onde o mesmo fenômeno aconteceu repetidamente, até que seu corpo finalmente desapareceu sem deixar rastros. Por outro lado, há histórias que apontam para um destino diferente. Algumas tradições cristãs afirmam que Pilatos se arrependeu profundamente e chegou a se converter ao cristianismo. Na Igreja Ortodoxa Etíope, ele e sua esposa, Cláudia Prócula, são considerados santos, vistos como figuras que reconheceram seu erro e buscaram redenção. Independentemente de qual versão seja verdadeira, uma coisa é certa: Pilatos ficou eternamente ligado à crucificação de Jesus. Seu nome é citado nos credos cristãos há séculos, sendo um dos poucos personagens históricos mencionados na confissão de fé cristã. No fim, a história de Pilatos é uma história sobre o peso das decisões. Ele tentou lavar as mãos, mas a história não permitiu que ele se livrasse da culpa. Ele escolheu agradar a multidão em vez de seguir sua convicção, e isso o assombrou até seu último suspiro. E agora, depois de conhecer toda essa trajetória, eu te pergunto: o que você acha que realmente aconteceu com Pôncio Pilatos? Você acredita que ele foi um vilão ou um homem que apenas cedeu à pressão? Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.